Irmãos, eu gostaria de, nesse momento especial, Santo Dia do Senhor, desejar a todos um bom dia e um feliz sábado, e dizer para os irmãos que para mim é um motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui, celebrando mais um culto ao Senhor no seu Santo Dia. E gostaria de aproveitar, irmãos, convidá-los a abrirmos nossas Bíblias, né? Nós iremos, nesse momento, abrir a Bíblia Sagrada e nós iremos meditar um pouco do que Deus tem para nós nesta manhã. O texto desta manhã, irmão, um dos textos, serão vários textos, encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Bom? Nesta manhã nós iremos falar um pouco sobre a entrada do pecado, suas consequências e o que Deus fez para nos salvar do pecado. Nós iremos buscar, pela graça de Cristo, analisando as Escrituras Sagradas, entender um pouco sobre essas três questões: entrada do pecado, suas consequências e o que Deus fez para nos salvar do pecado. Então o texto, um dos textos, irmãos, que nós iremos ler essa manhã, encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Antes de falarmos da entrada do pecado, é importante nós entendermos como que era este mundo antes da entrada do pecado. Então, um voluntário, por favor, da congregação, leia o versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã. Amém. Muito obrigado. Então, irmãos, nós acabamos de ler um texto das Escrituras Sagradas que diz que Deus, ao criar este mundo, viu que tudo era muito bom. Meus irmãos já pararam para pensar no muito bom de Deus? Muitas vezes o nosso bom, o nosso muito bom, já muitas vezes enche os nossos olhos, né? Ficamos, quando contemplamos o bom ou o muito bom, muitas vezes ficamos felizes. Já imaginaram o muito bom de Deus lá no começo, há mais de 6.000 anos atrás? Então entendemos, irmãos, que realmente esse mundo, ao sair das mãos do Criador, era tudo muito bom. Rios, mares e etc, etc, animais, né? A vegetação, as florestas, os jardins, tudo era belo, muito bom, como diz aqui a palavra de Deus. Diz também as Escrituras, irmãos, que não somente a natureza, né, mas também o homem, a Bíblia diz que ele refletia a imagem e semelhança do seu Criador. Diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, verso 26 e 27 diz que Deus projetou fazer o homem conforme a nossa imagem, como diz aqui, né? Também façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verso 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e mulher. Então, irmãos, chegamos às conclusões de que tudo no começo era muito bom. Só que aconteceu algo que não estava nos projetos de Deus. Deus, ao criar o ser humano, e como vimos aqui, tudo muito bom, não estava no projeto de Deus a entrada do pecado neste mundo criado por Deus. E aconteceu, irmãos, que o pecado adentrou no nosso mundo. De que maneira? As Escrituras, falando do pecado, irmãos, diz a Escritura que ele iniciou-se lá no céu. Um anjo de Deus, como diz Ezequiel 28, a partir do verso 3, querubim, né, anjo da guarda, né, diz que era perfeito, foi criado perfeito, mas sem explicação, nós não temos muito como explicar essa questão da entrada do pecado lá, né, se rebelou contra o governo de Deus, contra as suas leis, e causou um mal-estar no céu,
a ponto de esse conflito lá, que inicia-se lá, né, ele ter que ser expulso de lá. A Bíblia diz que ele almejava ser igual a Deus, estabelecer um trono acima de Deus, como diz o livro de Isaías, capítulo 14, né? Diz que ele subiria acima das mais altas estrelas, seria semelhante ao Altíssimo, né? E etc, etc. Então, por causa disso, Deus expulsou esse anjo de lá do céu. O conflito começa lá e é transferido para a terra. E nós vemos aqui, irmãos, que Satanás agora vem com toda a sua astúcia frustrar os projetos de Deus aqui na terra. Deus tinha criado um mundo perfeito e Satanás agora, como nós iremos ver na sequência, irá tentar destruir os projetos de Deus. De que maneira? Nós vemos aqui no capítulo 2 de Gênesis, Deus plantou um jardim, colocou o homem ali e a mulher e deu ordens para que eles não comessem de um determinado fruto, porque se comessem desse fruto, o que aconteceria, irmãos? Como nós conhecemos? Certamente morrerás. No capítulo 3, irmãos, nós vemos aqui que o inimigo de Deus, que se rebelou no céu e foi expulso de lá com a terça parte dos anjos, diz que ele agora usa um dos animais do Éden, a serpente, que era um animal belo, dizem e cremos pelo Espírito de Profecia que até tinha asas e voava, né? Chegou próximo da mulher e falou: é verdade que Deus falou, capítulo 3 de Gênesis, que não deves comer do fruto lá? E Eva disse: sim, Deus falou que não é para comer e nem tocar, né? Então o verso 4 diz assim, Gênesis 3, verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E diz a história que, vendo a mulher que o fruto da árvore era boa para comer e agradava aos olhos, né, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu esposo. E aí, irmãos, veio aí o que nós estamos vendo hoje. Um mundo agora em pecado. A Bíblia, em algumas partes, diz assim, vocês conhecem, Romanos 5, verso 12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. E aí, irmão, Satanás consegue agora frustrar os projetos de Deus. Uma terra que era muito boa, um mundo muito bom, um ser humano criado perfeito à imagem e semelhança ao seu Criador, imaculado, sem pecado, se torna agora a pecar, com tendências a fazer tudo errado, a se tornar inimigo de Deus e se rebelar contra Deus. E diz as Escrituras, irmãos, que Deus precisou expulsar o casal daquele jardim. Não é isso que diz Gênesis capítulo 3, versículo 22? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem, né, e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor, pois, por isso os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Verso 24: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, o pecado entra, o pecado traz suas consequências, e dentre as consequências, o casal é expulso do jardim. Além dessa consequência, irmãos, a Bíblia diz que a terra agora se tornou, como diz a Bíblia, Deus diz: maldita é a terra, Adão, por causa da tua desobediência. Então, o sistema, irmãos, terreno, também sofreu
consequências do pecado. Que bem confirmemos isso aí, irmãos, aqui no versículo de número 17. 3,17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Viram aí, irmãos, algumas consequências do pecado? A terra, maldita é a terra por causa do né? E agora o homem teria que trabalhar, né? A terra produziria agora, como diz aqui o verso, cardos, abrolhos, né? Espinhos, etc. E o ser humano teria que viver agora numa terra assim, ter que ralar para obter o pão. Tudo isso consequências do pecado. A mulher agora, né, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará todos os dias da tua vida. Consequências do pecado. E isso é o que nós vemos nos dias de hoje. O pecado trouxe tudo isso aqui. E diz aqui ainda, como nós tínhamos lido agora há pouco, o casal é expulso daquele belo jardim. Hoje, irmãos, todos nós vivemos em um mundo, em um projeto que não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós vivêssemos felizes, né, como Adão e Eva viviam lá no jardim do Éden. Estamos todos fora desse jardim. Alguns, irmãos, por não entender os projetos de Deus, entendem que Deus foi um pouco arbitrário ao expulsar o casal do jardim. Mas entendendo direitinho, irmãos, Deus não foi arbitrário, Deus não foi radical, Deus não foi severo. Deus foi muito bom para com Adão e Eva e conosco também. Por quê? Porque um dos motivos, irmãos, de Deus expulsar o casal foi para que, por um determinado tempo, eles ficassem fora desse jardim e ele pôs em prática o outro projeto dele, que era um projeto que ele tinha feito antes da fundação do mundo, e se o homem viesse a cair em pecado, ele poria esse segundo plano em projeto, enviando Jesus Cristo ao mundo. Então, para benefício da humanidade, Deus tira-se o casal por um determinado tempo fora do jardim. E tinha um outro detalhe aqui importante que nós precisamos entender, irmão. O verso 22 diz assim: então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e coma, né, da árvore da vida, Deus, que coma da árvore da vida e vive eternamente, Deus os expulsou. Então, para que o homem, irmãos, não comesse do fruto da árvore da vida que tinha no jardim e vivesse eternamente numa carne pecaminosa, Deus precisou tirar o ser humano daquele jardim em um ato de misericórdia, irmãos. Porque entendemos que é um ato de misericórdia, irmãos. Vocês já imaginaram, irmãos, o ser humano pecaminoso, com tendências a fazer tudo errado, e um ser humano imortal? Alguns exemplos aqui. Adolf Hitler, pelo que nós vemos na história, foi um homem terrível. Assassinou, a culpa está sobre ele, ele é um dos principais culpados. Mais de 6 milhões de judeus. Sabe o que é 6 milhões, irmãos, de seres humanos? Imaginou um homem daquele, irmão, com aquela mente, eternamente, vivendo eternamente no pecado, fazendo aquelas atrocidades. Como estaria esse nosso planeta? Cheio de Adolf Hitlers, pedófilos e etc. Porque o pecado trouxe isso aí, irmãos. O ser humano herdou de Adão tendências, natureza pecaminosa. E alguns a desenvolvem, como Hitler, para fazer o que ele fez, outros para a pedofilia, outros para adultério, né? Por isso nós temos esse monte de problema no mundo hoje. Tudo isso consequência do quê? Do pecado.
como isso é uma realidade, é um fato? Gênesis capítulo 5. Olha só o que Adão passou a gerar depois de ter entrado em pecado. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Gênesis 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua... Vamos lá? Semelhança. A sua Semelhança. a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, como foram os seres que vieram da descendência de Adão, irmãos? Iguais. Um ser conforme a imagem e semelhança de Deus? Não. Agora, seres conforme a imagem do pecado. Seres pecaminosos. Adão já estava em pecado? Não já era um ser pecaminoso? Adão gerava agora seres pecaminosos. E todos que vieram da descendência de Adão até hoje, irmãos, tem esse problema aí. Tem esse pecado. Carne pecaminosa, natureza pecaminosa. E como falei, alguns desenvolvem para um lado, outro para outro, mas ela está aí a trabalhar. E nós iremos ver daqui a alguns minutos o que Deus fez para dar um jeito nesse problema. Deus fez um plano, um projeto para tirar e reverter a situação. Então, irmãos, é isso aí que nós vemos da entrada do pecado, suas consequências. A Bíblia diz ainda, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 50, do 1 em diante, que a mão de Deus não está encolhida, os seus ouvidos não estão surdos, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado, além de fazer tudo isso aí, irmãos, fez separação entre o ser humano e Deus. Deus muitas vezes não pode agir na vida do ser humano por causa do quê? E nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos. O povo de Deus, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, muitas vezes foram levados cativos, sofreram na mão de algumas nações ímpias, pagãs, por causa do quê? Porque entraram todos em apostasia, seguindo o exemplo de reis pagãos, e por causa desses pecados, Deus muitas vezes virava as costas para o seu povo, e não podia atuar no seu povo, e muitas vezes pela sua misericórdia, irmãos, Ele voltava novamente, por amor a essa nação, levantava homens, reis, juízes, e novamente trazia o seu povo, tentando salvar o seu povo. Então tudo isso o quê? Consequência do pecado. O pecado fez tudo isso. Separa o ser humano de Deus. E muitas vezes coloca o ser humano em situações terríveis, como o povo de Deus ficou no passado e como Adão ficou por um determinado tempo. Mas, irmãos, o mais maravilhoso de tudo isso é que este mesmo livro que mostra a entrada do pecado e suas consequências, ele também nos mostra que o Deus a qual servimos, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Ele fez um plano maravilhoso, irmãos. E como nós sabemos, esse plano foi feito antes da fundação do mundo, né? Apocalipse 13, verso 8. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então entendemos com esse texto que esse plano foi feito antes da fundação do mundo. E baseado nas cartas de Pedro, manifestado agora nos últimos dias por amor de nós. Que plano é esse, irmãos? O plano da salvação, o Evangelho, a graça de Deus. E onde está essa graça, irmãos? Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem no Velho também, mas vamos para o Novo Testamento, onde foi a manifestação assim mais forte e que nos ensina mensagens assim impressionantes do amor de Deus para conosco. Evangelho de João, irmãos. Vamos ver o que Deus fez pela humanidade, o que sentiu por ela, quando essa humanidade estava em rebeldia e caiu em pecado, desobedecendo ao nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é muito conhecido de nós, mas é importante sempre estarmos lendo para que nunca venhamos a nos esquecer do amor de Deus e de tão grande é esse amor para conosco. Um voluntário da congregação, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus
tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram aí, irmãos, o que Deus fez e o que sentiu por ela? Amor. O que fez? Enviou quem? O seu Filho unigênito. Quem é esse Filho unigênito? Jesus Cristo, irmão. Para quê? Qual o propósito dele deixar o céu? A companhia dos anjos, a companhia do Pai, a companhia do Espírito Santo. Qual o propósito para descer aqui? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Por quê, irmãos? Porque o pecado, com suas consequências, além de produzir e gerar seres pecaminosos, trouxe a morte, irmãos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a. E assim como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos. Todos condenados à morte. Seres pecaminosos e condenados à morte. Então Deus está disposto a nos dar, irmãos, a vida eterna através do Evangelho da graça, através dele enviar Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar. Isso é o que Deus fez. E é uma bem, irmãos, que infelizmente esse plano de Deus aqui, que é chamado de Evangelho, hoje muitas vezes não está sendo compreendido por nós pecadores, por nós seres humanos. Os irmãos podem me perguntar, mas irmão Luiz, por que não está sendo entendido? A igreja não prega, as igrejas estão pregando o Evangelho? Quantos países já evangelizados? Vocês irão já saber, irmãos, por que não está sendo compreendido no real sentido da palavra esse plano que Deus fez. Sabe por quê, irmãos? Porque esse plano que Deus fez, irmãos, o objetivo dele é nos salvar. E esse salvar, nós iremos ver que é do pecado. O objetivo de Jesus Cristo deixar o céu, irmão, e vir a esse mundo, foi para salvar um povo que estava na mão de Satanás. Um povo que era amigo do diabo. Por natureza, diz o livro Grande Conflito, que nós somos inimigos de Deus. Por natureza. Por quê? Porque temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, irmãos, nos afasta de Deus. Faz com que não gostemos desse livro. Faz com que não gostemos nem de falar. Vocês já viram pessoas que quando a pessoa tem alguém falando de Deus, da Bíblia, já vira um saci e muitas vezes entra na conversa para atrapalhar? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, a palavra de Deus de repente vem um lá, pelo que ele falou lá, é ateu, é espírita, misturou um monte de coisa que ele já leu, e ele hoje contradiz a Bíblia. Ele entrou de gosto na conversa e atrapalhou, virou uma bagunça lá. Inimigo de Deus. E a gente vê isso aí, irmãos. O ser humano, por natureza, inimigo de Deus. Mas Deus não quer isso. Deus quer resgatar seres humanos. E o que fez? Envia Jesus Cristo ao mundo para salvar e conceder vida eterna. Vamos abrir mais um pouco a Bíblia, irmãos. E vamos ver como que funciona e qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. O centro aqui, irmãos, da missão de Cristo. Mateus capítulo 1, verso 21. Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículo 21. O texto de Mateus 1, 21, irmãos, também é muito conhecido de nós. E eu já vou estar lendo aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim, ela, aqui falando de Maria, né? Dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o plano de Deus, irmãos, que Deus fez para salvar o ser humano, ele tem como centro Jesus Cristo, e o papel de Jesus Cristo em vir a esse mundo e dar a vida por nós pecadores, viver primeiramente uma vida justa. A gente conhece que ele viveu uma vida justa, não pecou, né? Então, diz que não se achou dolo na sua boca, vida perfeita de obediência a Deus.
E tudo isso tinha a finalidade de salvar o seu povo dos pecados, de salvar do pecado. Tem um outro texto, irmãos, um pouco mais à frente aqui, de 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. O apóstolo Paulo, falando desse assunto, da mesma questão, olha só o que ele disse aqui, ó. 1 verso 15. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então a finalidade de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, fazer o que, irmão? Salvar do pecado. E o próprio Cristo, irmãos, quando esteve aqui, ele confirmou que a finalidade dele era realmente salvar pecadores. Salvar do pecado. Quer ver? Vamos ver, irmãos, voltando um pouquinho, Evangelho de João, capítulo 8. Isso aqui, irmãos, causou um problema nos dias de Cristo. Quando Jesus trouxe essa doutrina, essa mensagem, que ele veio a esse mundo para salvar do pecado, o pessoal da época não entendeu. O pessoal arrumou uma encrenca. Se você ler o capítulo 8 de João aqui, irmãos, mas foi um rebuliço, foi uma contenda entre os professores de Bíblia da época. João 8 diz aqui, irmãos, deixa eu achar aqui o verso de número 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O verso 36. Porque antes o povo falou assim, irmãos, pouco antes o pessoal falou assim: mas nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém, né? Nós não somos escravos de ninguém. Aí Jesus deixou bem claro para eles o seguinte, o verso de número 34. Replicou Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa do filho, né? Perdão, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Agora o verso 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então, irmãos, Jesus Cristo, falando da sua missão, falou: olha, eu que sou filho, eu queria dizer isso. Ele dizia isso para o seu povo: se eu vos libertar, vocês serão livres. Ele falou: mas nós não somos escravos, nós somos descendentes de Abraão. Jesus falou: olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está na mão do diabo. Mas se eu vos libertar, vocês serão livres. E no verso de número 32, irmãos, e conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade, irmãos? O que é a verdade? Nós não aprendemos nos estudos do pastor Luiz Gonçalves que a verdade, uma das colunas da verdade não é Cristo? Então Cristo, irmãos, na verdade, a finalidade dele deixar o céu é com a finalidade de nos libertar. E essa libertação, irmãos, é do pecado, é do poder de Satanás. Muita gente hoje, aí, das outras igrejas evangélicas, não quero falar o nome, eles entendem que essa liberdade que Cristo veio trazer é a liberdade para não precisar mais obedecer. Eu já vi alguns falando assim: ah, graças a Deus, Jesus Cristo nos libertou daquele jugo da escravidão. Eles pegam aqueles textos escritos aos Gálatas e falam que Cristo nos libertou do jugo da escravidão e etc. Então entendem que essa libertação que Cristo veio trazer é a libertação, a liberdade no sentido de não precisar ser obediente a algumas normas, a alguns estatutos, a alguns juízos. Então, liberdade para ficar à vontade e só crer nele e só Cristo, só Cristo. É assim que o povo vai estar entendendo, irmão. O povo aí não está entendendo que tem que ser liberto do pecado e que tem que parar de pecar. O povo está entendendo e está aprendendo um evangelho que pode continuar pecando e é só pedir perdão, e peca e pede perdão, e peca e pede perdão. E analisando a Bíblia, irmão, nós chegamos à conclusão que esse evangelho é falso.
Porque o foco do Evangelho é libertar o ser humano do pecado. E se o Filho vos libertar, sereis? Esse livro aqui, irmãos, é livre de viver na escravidão, sendo como um joguete na mão de Satanás, fazendo as coisas erradas. E tem mais textos, irmãos, que confirmam isso. Vários textos das Escrituras nos mostram que o poder do Evangelho vem com essa finalidade. Porque vamos ver, irmãos, o tempo corre e a gente tem que fazer as considerações finais. Vamos para a carta de Paulo aos Romanos, é um livro que, uma das cartas que a gente está estudando esse trimestre, né? Quer ver que conclusões o apóstolo Paulo chegou do Evangelho, do que é o Evangelho na sua essência, irmão? Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse texto aqui, irmãos, vai me levar a entender que o Evangelho é, na verdade, o remédio que nós precisamos para sararmos todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades. Romanos 1, verso 16, irmãos. Olha só, irmãos, a joia desse texto, olha só as verdades contidas nesse texto. Romanos 1, 16 diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o que é o Evangelho, meus irmãos? No dizer de Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. Já pararam para pensar, meus irmãos, na força e no poder dessa palavrinha aqui, poder? O Evangelho é poder de Deus em ação para salvar o ser humano do pecado. Para tirar, irmãos, nós daquela situação que nós ficamos ao os nossos primeiros pais entrarem em pecado e gerar nós, essa geração de seres pecaminosos. Deus faz um plano, o plano, o nome dele é Evangelho, e o Evangelho é nada mais, nada menos do que o poder de Deus. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, e entender melhor a questão do poder. Esse mesmo poder que o Evangelho está imbuído, é aquele mesmo poder que disse no começo, lá no princípio: haja luz e haja luz. Haja luminares no céu, né? Para clarear o dia e a noite. E lá foi criadas as estrelas, o sol, a lua, simplesmente pelo poder da palavra. O poder aqui, irmãos, que está no Evangelho, é o mesmo poder que diz assim, ó: haja seres, répteis, bestas, feras. E ali foi criado, irmãos, aquela imensidade de animais selváticos, répteis e aves do céu. Simplesmente pelo poder da... criou leão, leopardo, aquele série de animais, ursos. O mesmo poder, irmãos, que criou o homem, essa joia, essa beleza, irmãos, que por mais que o ser humano, a ciência aumente, nunca o ser humano vai conseguir criar um ser como o ser humano, irmãos, que resiste a mais de 6.000 anos de pecado e está aí pela graça de Deus, irmão. Diz o Espírito de Profecia que se Deus não tivesse criado o homem, dotado ele de faculdades, de tudo, de resistência para tudo quanto o ser humano já tinha deixado de existir há muitos anos, como muitas espécies têm deixado de existir, irmão. Mas o ser humano foi criado de uma maneira tão perfeita que mesmo as doenças que hoje estão no mundo, irmão, a gente vê pessoas que entram em fase terminal de câncer e tomam aqueles remédios terríveis, morfina, remédios que caem o cabelo e a pessoa vai ali, mas o ser humano foi criado de uma maneira tal que mesmo esses remédios, irmão, a pessoa vai e resiste a muitas dosagens e alguns até anos de tratamento. Por quê? Porque foi criado de uma maneira e por um Deus poderoso, irmão. E esse Deus poderoso que criou tudo pelo poder da sua palavra é o mesmo Deus, irmãos, que está em ação para nos salvar e fez um plano, e esse plano é chamado Evangelho Eterno. E esse Evangelho é poder, irmão. É o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, irmão. É o mesmo poder que manteve o seu povo por 40 anos no deserto com o pão do céu.
É o mesmo poder, irmãos, que mandava aquela nuvem durante o dia, aquele sol, para que o povo não fosse queimado pelo sol, fatigando do deserto. É esse poder, irmãos, que está à nossa disposição para salvar-nos do pecado, para tirar nós, reverter a situação, criar em nós um coração novo, mudar nós, irmãos. Mas infelizmente, irmãos, apesar de vários e vários textos confirmar isso, confirmar essa verdade, muitos a ignoram e estão pregando uma mensagem falsa, uma mensagem que diz que o ser humano vai ser salvo em pecado e que vai continuar pecando, irmãos. É falsa essa mensagem. Com todas as letras, irmãos, é falsa, e quem está pregando, infelizmente, está sendo enganado pelo poder do inimigo. Porque o objetivo de Deus ter feito tudo isso, irmão, Jesus Cristo ter vindo, é salvar, irmão, do pecado. E é criar no ser humano um novo homem, uma nova natureza. O Evangelho envolve tudo isso aí, irmão. O povo hoje pega só a parte boa do Evangelho. Porque o Evangelho envolve perdão. Todos nós, pecadores, sem questionamento, pecadores, perdidos. Mas Deus fez um plano para salvar do pecado. E esse plano envolve perdão. E o perdão, ele vai bem mais além do que nós entendemos essa palavrinha perdão. Queremos considerações finais, irmão? Eu quero deixar clara essa questão. Aqui na carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 1, mostrando aqui o que Cristo pode fazer por nós. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. Do 7 até o 9, diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Aí o verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em. Então, irmãos, qualquer pessoa que chegar a essa conclusão que eu sou bonzinho, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Cristo, porque eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. Qualquer pessoa que chegar a essa conclusão, que não tem pecado para confessar e que não tem pecado, ele está enganando-se a si mesmo e coloca Deus como mentiroso. Aí o verso 9 vem uma resposta: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. O Evangelho faz isso, irmão. Perdoa o pecado, e isso faz parte do plano da salvação. Perdoa o pecado, ou seja, passa uma borracha no passado de qualquer um de nós aqui que tiveram feito os mais terríveis pecados. E além de passar a borracha, o Evangelho me ensina que o poder de Deus me purifica de todo. É isso aqui, irmãos, que o mundo aí fora, e muitos de nós também, não estamos entendendo. Estamos recebendo somente o perdão, muitas vezes. Estamos aceitando o perdão de Deus. Uma das fases do poder do Evangelho. E muitas vezes nós esqueçamos que o Evangelho também tem o poder de nos purificar. Em que sentido? Deus fala na sua palavra: aspergirei água sobre vós, arrancarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Porém, nesse coração de carne, as minhas leis, meus estatutos, meus mandamentos, e farei com que andeis nele. Olha, irmãos, está em Ezequiel capítulo 36. Deus promete aspergir água sobre nós, enviar o Espírito Santo, arrancar o coração carnal, aquele coração que herdamos de Adão. Arranca o de pedra e dá um de carne, coração espiritual, coração do novo homem. Nesse coração Deus promete o que, irmãos? Por suas leis, estatutos e mandamentos, e fareis com que andeis nele. E aí tem um verso lá de Ezequiel que fala: que lembrareis dos vossos velhos tempos e sentirei nojo. E Paulo ensinou isso, irmãos. O apóstolo Paulo ensinou essa verdade. O apóstolo Paulo ensinou que aqueles que estão em Cristo
Nova criatura é, e este fez tudo novo e as coisas velhas? Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então, irmãos, o poder do Evangelho faz isso. Cria novos homens e novas mulheres. O problema que nós estamos tendo hoje nos nossos dias e na igreja é o seguinte: é que está vindo muita gente para a igreja, não estão se convertendo e querem inculcar na nossa cabeça que isso aí é evangelho, que isso aí é graça. Não, irmãos. Essa graça é falsa. Essa graça que traz pessoas para a igreja. E as pessoas continuam com as suas velhas inclinações, com os seus velhos gostos. Essa graça é falsa. Não muda vestuário, não muda nada. Continua gostando daqueles filmes velhos, continua noveleiro ou noveleira, continua torcedor do time que amava, não para, continua. E alguns são tão ousados, irmãos, que vão para as reuniões da nossa igreja com a camisa do time que gostava. E eu pergunto, cadê o poder do Evangelho na vida de uma criatura dessa? Cadê o poder do Evangelho que não transforma, não muda o vestuário, não muda os gostos? Cadê o novo homem? Estão dizendo que isso aí é Evangelho. Esse é o falso, irmão. O falso não transforma. O ser humano vem e continua comendo a mesma comida, vestindo a mesma roupa, vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas. É por isso que de vez em quando a gente vê aí, chega, já teve casos lá na nossa região, é bom que você nem sabe o nome, a gente chegar na casa do ancião, o ancião está com o carrão lá lavando a garagem, e ouvindo música sertaneja, né? Sertanejo, agora tem um sertanejo novo agora, pessoal, sertanejo universitário. Forró universitário. Tem o sertanejo também. Forró universitário, sertanejo universitário, na moderna umas músicas, quando é na igreja está lá, vive nesses dois mundos aí. Dizem que está convertido, diz que é novo homem, alguns até cantam aqueles hinos bonitos, mas só que quando sai daqui vai cantar a música do mundo, quando sai daqui vai assistir o jogo do time. Quando é dia de Copa do Mundo, não resiste. E dia de sábado vai assistir jogo. Não vai para o trabalho missionário. Não dá para entender isso aí não. Não é evangelho, não é poder, porque evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é que Deus fez um plano para salvar do pecado e mudar essa natureza nossa nojenta. Natureza pecaminosa e dar um novo coração. Para finalizar, irmãos, agora é finalizar. Algumas pessoas já me chamaram a atenção, irmão, você toma cuidado, porque muitas vezes na sua pregação, você, estou terminando e vai vindo e não termina. Quero concluir com essa citação aqui, irmãos, do Espírito de Profecia. É o Mensagem Escolhida, capítulo 22.